A partir daqui, vejo que o número par azul mais alto é 8, descendo um nível até o número ímpar azul, 7. Lembre-se, do azul 8 ao azul 7, ou seja, de cima para baixo. Este é um aumento anômalo. O gráfico sobe, mas a posição do número é mais baixa. Lembre-se e entenda essa lógica. Entenda que na ordem dos números positivos, de cima para baixo o número 8 é o segundo, e o número 7 é o terceiro. De cima para baixo. Agora os números vermelhos, 2 e 4. Lembre-se, esta é uma forte direção descendente. Os números pares encontram os números pares abaixo deles, 2 a 4. Este é um declínio normal. Quando o gráfico desce e a posição do número também desce. Esta não é uma queda anômala. Quando o gráfico desce, mas os números estão com tendência de alta ou a posição do número é mais alta. Entenda que de cima para baixo na reta numérica negativa, 2 é o segundo e 4 é o quarto. Isso significa menor. E observe também que aqui os números 2 e 4 são cabeças de vermes vermelhos. Isto significa atingir e ultrapassar o mínimo anterior. Aqui eu não fiz escolha, mas já tenho uma análise forte de que o gráfico vai descer. Observe que 4 vermelhos para 2 azuis é a direção para cima. Mas a posição do azul 2 está abaixo do azul 7. Lembre-se, lógica de quadrante. Isso significa que a direção está para cima, mas não para cima. Os números então diminuem, de 2 azuis para 6 vermelhos. Lembre-se de que o número par vermelho anterior era 4. Isso significa que caiu abaixo do 4 vermelho. Lembre-se. Lógica de nível de número par. 2, 4, 6. Mais baixo. Mas ainda não chegou ao fundo do poço. A cabeça do verme ainda está verde, não ruiva. Lembre-se. O número na posição de preço mais baixo ou na cabeça do verme vermelho é o 4 vermelho. Agora 9 é vermelho. É uma cabeça de verme vermelha. Obtenha o preço mais baixo. E isso é inferior a 4 vermelhos. Entenda a lógica do quadrante. Aqui eu seleciono Fall. Aqui observo números em movimento. Não espero pelo resultado, certo ou errado. Não quero jogar fora um único número que escape à minha visão e análise. Lembre-se, meu professor, Sr. Nicolai, disse: se você não errar nenhum número, então você não cometeu um erro. Agora, olhe e lembre-se que o preço mais baixo é 9 vermelho. Cabeça de verme vermelho. Vá até 8 azuis. Lembre-se, não é mais alto. O mais alto é uma combinação de 9 vermelhos com 0 azuis. Posição 10. Do azul 8, de volta ao vermelho 6. Lembre-se de que os números voltam para a área inferior. Lembre-se. O nível lógico dos números vermelhos. 2, 4, 6 são vermelhos. Os números ímpares azuis, 5 e 7, estão na direção ascendente. Mas lembre-se, 7 azuis estão abaixo de 8 azuis.
Isso significa subir, mas não poder ultrapassar 8 azuis. Se 9 for azul, então maior. Mas é um 7 azul. Não posso pagar mais. Azul 7 até vermelho 9. Lembre-se, esta é uma forte tendência de baixa. Sequencialmente, 7 azuis para 9 vermelhos, seguido por 2 tintos. Isso ainda está na área inferior. Lembre-se, o número anterior, vermelho 2, atingiu a posição de preço mais baixo ou a cabeça do verme vermelho. Isso significa que ainda está na mesma posição. O 1 azul confirma que o número permanece na área inferior. Compreenda a lógica dos níveis de números ímpares azuis, azul 5 e azul 1. Aqui selecione Down ou Fall. Preste atenção em cada número. Não perca um único número. De 1 azul a 3 vermelhos. Lembre-se de que havia um número vermelho 2. Agora 3 vermelhos. É mais baixo. De 3 vermelhos a 3 azuis. É o mesmo número. Número plano. Não mais alto. O marcador ainda está na área inferior. De 3 azuis a 7 vermelhos. Não é só cair, mas isso nos diz que a área numérica ainda está abaixo. Lembre-se da lógica de 3 azuis com 7 vermelhos. De 7 vermelhos sobe para 5 azuis. É verdade que esta é uma direção ascendente? O nível do número ímpar azul também está aumentando. De 3 azul para 5 azul. Mas você tem que entender que isso é precedido por um 3 vermelho e um 7 vermelho. Ou seja, um aumento de 3 azuis para 5 azuis não pode ser maior que uma queda de 3 vermelhos para 7 vermelhos. Isso ficou registrado em minha mente, naquele momento. O número 6 é vermelho. Um nível acima de 7 vermelho, mas ainda abaixo de 5 azul. O marcador da área numérica ainda está abaixo. Depois dos 6 vermelhos, há 5 azuis. Isto significa um nível acima, mas não superior. Qualquer número maior que 6 vermelho é 7 azul. São 5 azuis. Isso significa que ainda está abaixo. A combinação de 5 azuis com 9 vermelhos é uma direção para baixo e também confirma a área defensiva abaixo para os próximos tiques. Aqui eu escolho Down ou Fall. Naquele momento, lembrei que havia vários aumentos potenciais, como 3 azuis para 5 azuis. Lembro também que o número 9 atingiu a posição de preço mais baixo ou a cabeça do verme vermelho. E este é o segundo. Então isso tem potencial para aumentar. No entanto, isso ainda é potencial. Ainda estou olhando outros números. Preste atenção ao número 8 vermelho na posição de preço mais baixo ou a cabeça do verme vermelho. Este é um degrau acima do vermelho 9. Reversão potencial. À medida que o mercado experimenta uma saturação de baixa, o mercado fará uma correção ascendente, depois haverá uma continuação ascendente ou descendente novamente.
Aqui a chave é a combinação do vermelho 8 com o azul 9. Isso é um sinal de que haverá uma inversão de direção, pois o 9 vermelho foi alcançado pelo 9 azul. Entenda o material sobre as propriedades de um número quando comparado com outros números. Há um 4 vermelho, um degrau acima do 9 vermelho no quadrante superior. Entenda a lógica do quadrante. Depois 7 vermelhos, um degrau acima de 8 vermelhos. É verdade que aqui existe um 0 vermelho, que vale 10. Abaixo do 9 vermelho e do 9 azul. Mas lembre-se de que isso confirma que o algoritmo numérico começará a calcular de baixo para cima. Você pode ir mais alto ou ficar abaixo. Há 5 vermelhos. Alcance o preço mais baixo ou cabeça de minhoca vermelha. Lembre-se, anteriormente o número 9 vermelho era o preço mais baixo ou a cabeça do verme vermelho. Isso significa que, na posição de preço mais baixo ou na cabeça do verme vermelho, o nível numérico subiu, de 9 vermelho para 5 vermelho. O número 6 é vermelho, o mesmo nível abaixo do 5 vermelho. Mas 6 vermelhos não podem ser inferiores a 7 vermelhos. O mais fácil é entender que o preço mais baixo anterior era uma combinação do vermelho 9 e do vermelho 8. Agora, a combinação do vermelho 5 e do vermelho 6. Os níveis de números ímpares vermelhos e números pares vermelhos aumentaram. O 8 azul confirma o aumento. Aqui eu escolhi raiz. Observe aqui que o nível do número par azul subiu para o azul 0, valendo 10. Isso significa que o algoritmo realiza cálculos de cima para baixo. Agora olha, dá para descer ou não? A combinação de um vermelho com 7 vermelhos está em baixa. Mas isso não é inferior a 8 azuis. Isso significa que ainda está na área superior. Então o 7 vermelho sobe para o 9 azul. Este é o caminho para cima. É verdade que 9 azul está abaixo de 0 azul. Mas lembre-se, os números vermelhos decrescentes, de 1 a 7, não podem ser menores. Isso significa que ele ainda está na área superior. A combinação dos números ímpares azuis, 9 e 7, é um aumento anômalo ou direção descendente. Mas ainda acima de 7 vermelhos. O número vermelho 1 garante que o nível do número ímpar vermelho aumentou. O 0 azul confirma a permanência na área superior, pois o 0 azul ainda está acima do 1 vermelho. Existem 4 azuis. Lembre-se, abaixo, o 0 azul, o 4 azul é o número de quarta ordem. Compare o 0 azul que vale 10 com o 7 azul, com o 0 azul que vale o 0 azul a 4. Mais alto que mais baixo. Existem 5 vermelhos lá. É verdade que isso está abaixo de um vermelho. Mas lembre-se de que havia um 9 vermelho e um 7 vermelho. Isso significa, o nível de número ímpar aumentou. O sinal permanece no topo. Aqui eu escolhi raiz.
Há um 0 vermelho com valor 0. Isso é um sinal de que ainda está no topo. Aqui eu apenas olhei e percebi que o nível dos números ímpares havia aumentado. Dos 5 vermelhos. Passe para os números ímpares azuis, 7 e 9. Depois há um declínio. Mas a combinação de 3 azuis e 7 azuis confirma que a área numérica permanece na área superior. Ainda acima de 5 azuis e 5 vermelhos. Aqui, 7 azuis para um vermelho é a direção para baixo. Mas lembre-se, existem 5 tintos. Isso significa, o nível numérico permanece acima. Lembre-se da lógica dos níveis de números ímpares vermelhos. 5 e 1. Aqui ainda escolho raiz. Observe que aí o número vermelho não pode ser menor. Mantenha um vermelho e 2 vermelhos. E então para 2 azuis e até 0 vermelho. O sinal ainda se mantém acima. Pois o 0 vermelho está acima do 1 vermelho. Aqui deve ser entendido que números pares vermelhos estão na direção ascendente, 2 vermelhos a 0 vermelho. Agora 9 azuis para 7 azuis. De cima para baixo. Crescimento ou aumento anômalo. Porém, a posição do azul 7 permanece acima do azul 2. Ainda no topo. A combinação dos números 2 vermelhos a 8 vermelhos está na direção descendente. Mas isso ainda não pode ser inferior a 9 azuis. Ainda na zona alta. Então o número 2 é azul. Isso significa uma direção ascendente e confirma que o número ainda está na área superior. Aqui ainda escolho raiz. Por que não continuo negociando? Tenho limitações em termos de concentração. É por isso que encerrei a transação quando me senti cansado. E o mais importante, não quero ser uma pessoa gananciosa. Eu realmente entendo que esta plataforma de negociação tem muitas maneiras de me fazer perder. E só com o modo de desaceleração do tique, vou perder. Tudo estará perdido.